E agora, porque é domingo, as novidades da investigação do mundo da astronomia com o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Começamos bem orientados. Vamos começar com a estrela polar. Todos conhecemos a estrela polar, mas parece que há aí novidades que ficamos a conhecê-la melhor, não é? Há sempre coisas para descobrir. É claramente a estrela mais famosa, uma das mais famosas do hemisfério norte. É aquela que está mais próxima do norte celestial e, portanto, quando estamos perdidos, olhamos para a estrela polar e vamos na direção norte. Estará assim durante mais 13 mil anos, podemos estar descansados. Daqui a 13 mil anos será a Vega, a estrela Vega mais próxima do Polo Norte celestial. Mas já conhecemos mesmo a estrela polar e porque é que ela é tão importante? Olha, em primeiro lugar, quando fazemos estas fotografias, parece que tudo gira à volta, precisamente, da estrela polar, porque ela está direcionada para o Polo Norte. E quais eram os números, as suas características físicas que nós até há bem pouco tempo pensávamos sobre esta estrela polar? E sim, é para tu anotares, Daniel. Pensávamos que tinha aproximadamente 3,5 vezes a massa do nosso Sol, 3,5 vezes, portanto era grandinha, era maciça. Pensávamos que estava entre 300 a 450 anos-luz de distância da Terra, e isto é um problema para os astrónomos, já vou dizer porquê. E também pensávamos que tinha cerca de 100 milhões de anos. Isto é jovem, isto é antigo, não sei, também depende da massa. Já lá vamos. O que é verdadeiramente a estrela polar? Ela parece a estrela dominante naquela zona do céu, mas a verdade é que a tecnologia, os melhores telescópios, dizem-nos que aquilo não é uma estrela, são três. É um sistema de estrelas, é um sistema de 3 estrelas. Temos a Polaris A, que é a estrela polar, e a Polaris B, uma estrela que, mesmo com binóculos, nós conseguimos perceber que está ali relativamente perto da estrela polar que nós conhecemos e que, cientificamente falando, é Polaris A. Portanto, há uma A e há uma B. A Polaris B é claramente mais pequenina, muito menos brilhante e portanto, tem também aqui um papel importante nesta história. Quando o Hubble olhou para a Polaris A, portanto a nossa estrela polar, descobriu outra coisa. É que aquilo não são 2 estrelas, há ali, à volta da estrela polar que nós conhecemos, ainda uma outra companheira muito mais pálida, muito menos maciça. E, portanto, desde essa altura nós conhecemos então a Polaris A, que, devido a esta descoberta do Hubble, recebe o nome de Polaris AA. Isto parece quase uma brincadeira. A que está mais próxima da Polaris é Polaris AB e então a mais distante é Polaris B. Sistema de 3 estrelas. Ora, os números todos então que disseste. Vamos começar pela questão da massa. Massa, 3,5 vezes. 3,5 vezes. Não, pelos vistos não é 3,5 vezes. Os dados mais recentes que nos mostram e que nos contam qual é a massa de Polaris A, vamos sempre referir a mais brilhante, diz-nos que terá entre os 5 e as 7 vezes a massa do nosso Sol. Isto é importante. Ela é muito mais maciça do que o nosso Sol. A massa está intimamente ligado com aquilo que será a duração da vida de uma estrela. Quanto mais maciça for uma estrela, se ela nascer já com uma massa enorme, ela vai viver menos do que estrelas com massa mais pequena. Ou seja, o nosso Sol vai viver... As contas dos 13 mil já feitas com esta nova massa. Com esta nova massa. E, portanto, uma estrela como o nosso Sol, que é muito menos maciço do que a polar, vai viver muito mais tempo do que a estrela polar. Portanto, temos aqui um acerto na própria massa. E como é que nós utilizamos várias técnicas para determinar precisamente estas características físicas todas. Portanto, ela é muito mais maciça do que aquilo que pensávamos. Portanto, a massa está arrumado. Vamos à questão da idade. 100 milhões de anos. Ora, aqui também temos um pequeno problema. É que, quando olhamos para este sistema duplo e quando olhamos para as características espectroscópicas da luz da própria estrela polar, não nos dá essa idade, verdadeiramente. Diz-nos que a nossa estrela polar é uma estrela que será muito mais nova, cerca de 50 milhões de anos, do que os 100 milhões de anos que nós tínhamos. Isto é uma diferença muito grande. Mas que o mistério ainda se adensa mais, Daniel. Porquê? Vamos a Polaris B, a companheira que está um bocadinho mais distante da Polaris. Nós sabemos com um grande grau de certeza que a Polaris B tem uma idade de aproximadamente 2 mil milhões de anos. Muito mais velha, então, do que os 50 milhões de anos da nossa Polaris A, a nossa estrela polar. Isto chateia um bocado os astrónomos por uma razão muito simples. Nós pensamos que as estrelas nascem da mesma nuvem e, portanto, terão sempre idades muito aproximadas. Polaris A, nossa estrela polar, e Polaris B deveriam ter a mesma idade. Mas 2 mil milhões de anos uma, 50 milhões de anos a outra? Qual é que é a história científica por trás da Polaris? E agora, se calhar, vamos ter ainda mais apreço pela nossa estrela polar. É que, muito provavelmente, há uma maneira muito interessante das estrelas rejuvenescerem, Daniel. Não é um lifting. É através da fusão de estrelas. Ou seja, o que os astrónomos pensam é que
provavelmente aquele sistema triplo não era triplo, era quádruplo. Ou seja, provavelmente haveria uma estrela ainda mais próxima de Polaris, da nossa estrela polar, que ao longo dos anos começou a espiralar cada vez mais próximo de Polaris, até que se fundiu com a estrela polar. Quando isso acontece, há um acréscimo de massa. A nossa polar parece mais nova e, portanto, passamos a ter uma estrela também com maior massa. Daí a explicação da maior massa. Isto tem um prejuízo muito grande para a estrela. Pode ter mais massa. Isto quer dizer que, se tem mais massa, o seu tempo de vida é então muito mais curto. E é o que vai acontecer com a estrela polar. Quando acontece uma fusão de estrelas, há também toda uma série de energia, de matéria residual, que é tirada para as redondezas. O que é que nos dizem os telescópios daquele sistema? Que, de facto, há ali material residual ali à volta daquela estrela. Qual é que é a idade dessa matéria residual? Aproximadamente 50 milhões de anos. A idade, então, a nova idade desta nova estrela polar. Poderá fundamentar, então, a fusão. Fundamenta, no fundo, tudo isto. Agora, a distância. Entre 300 a 450 anos-luz é uma margem muito grande em astronomia. É absolutamente doido para a astronomia nós temos uma margem tão grande. Voltamos novamente a Polaris B, porque os estudos mais recentes que olham para a órbita de Polaris B à volta da nossa estrela polar ajudam-nos também a perceber, no fundo, a própria distância que nós estamos da estrela polar. E então qual é que é o novo dado, a nova indicação para a distância à nossa estrela polar? Esquece entre os 300 e 450, a nova distância é de aproximadamente 521 anos-luz da Terra, mais distante do que nós pensamos. Porquê é que isto é tão importante, Daniel, e para as pessoas que os nossos telespectadores estão lá em casa? Quando olhamos para a polar, isto é uma imagem do Hubble, polar é aquilo que se chama uma variável cefeida. É uma estrela que tem movimentos nas suas camadas superiores da atmosfera de contração e dilatação. Essa variação do brilho, quando aplicamos a matemática e a física, dá-nos uma ideia muito, muito interessante, muito fidedigna da distância a que nós estamos às estrelas e às galáxias. E, portanto, é muito importante nós conhecermos as características físicas e a história evolutiva das estrelas, nomeadamente da estrela polar. Portanto, eu desconfio que lá em casa os nossos telespectadores não vão olhar da mesma maneira para a estrela polar. Ora, estavas a falar de anos, já vamos falar também de galáxias ancestrais, mas tem um assunto muito interessante hoje, que é a escuridão e a luz no espaço profundo. Há mesmo um cientista que parte do princípio, né, de que se puséssemos a mão no espaço profundo, quanta luz a iluminaria? Não é? Parece uma pergunta quase um bocado infantil, não é? Quão escuro é o espaço? Exatamente. Mas é uma pergunta profundamente científica. Porque aquilo que nós atribuímos à luz do espaço é, sobretudo, a contribuição individual das estrelas e, portanto, das galáxias. E, portanto, convém nós percebermos o que é aquilo que chama a radiação cósmica de fundo, mas na energia do óptico. Nós já conhecemos em outras energias, mas no óptico também é muito importante para nós. Ora, imagina que eu quero saber qual é a luminosidade deste estúdio. Se eu fizer esse estudo perto de um destes holofotes, como podes imaginar, está tudo muito contaminado. A luz do holofote é poderosíssima, não permite ver, estudar a luz total deste estúdio. O sistema solar interior, sobretudo o sistema solar interior, é muito luminoso. E, portanto, nós, para sabermos qual é a luminosidade, o quão escuro é o espaço, temos que nos afastar do nosso Sol. Que bom que nós temos uma sonda com tecnologia até particularmente poderosa para fazer a leitura desse quão escuro é o espaço. É a New Horizons. A New Horizons, que já está muito para lá de Plutão, tem instrumentação suficiente para olhar para o universo, olhar para o espaço, quase como que tapar o nosso Sol para não ser influenciado pela luminosidade do Sol e ver qual é, quão escuro é o espaço. E temos boas notícias. Ele fez esta leitura e bate certo com aquilo que são as nossas estimativas para o número de galáxias que existe no universo. Ou seja, a contribuição para o estudo da luminosidade do espaço está intimamente, diretamente relacionado com aquilo que é a nossa estimativa do número de galáxias que há no universo. Ou seja, não há fontes adicionais que são desconhecidas para os astrónomos que contribuam ou que possam criar dúvidas sobre essa luminosidade do espaço. Mas queres ver como é difícil saber a luminosidade do espaço? Porque há quem engane os astrónomos e confunda os astrónomos. Leva-nos às galáxias ancestrais. Nos primeiros tempos da operação do James Webb, do telescópio espacial James Webb, em que ele olhou para o universo primordial, para as galáxias ancestrais, ele apresentou um problema para os astrónomos. Ele encontrou galáxias muito brilhantes. Para os astrónomos, galáxias muito brilhantes quer dizer que têm uma grande quantidade de estrelas. Se tem uma grande quantidade de estrelas, logo no início do universo, criamos um problema na teoria do Big Bang. É que não existe nenhum modelo que diga que, logo no início da formação do universo, nós tínhamos tantas estrelas nas galáxias do universo.
Isto tem sido um problema. Aparece agora um estudo que diz o seguinte: calma, isso não é dramático, nós explicamos porquê. O James Webb tentou analisar qual é que é a fúria com que os buracos negros supermaciços que estão no coração destas estrelas está a devorar material. Pelos vistos, conta-nos James Webb, eles estão a comer material a uma velocidade e um ritmo muito mais elevado daquilo que nós conhecemos os buracos negros mais próximos aqui do universo, do nosso tempo. Ainda não sabemos porquê. Mas essa maneira tão furiosa como esses buracos negros estão a comer o material iluminam muito mais aquilo que é essas galáxias ancestrais. E, portanto, não, esse brilho extra não é de mais estrelas, é precisamente a atividade destes buracos negros ancestrais. Portanto, repara como os astrónomos têm mesmo que ser Sherlock Holmes até para eliminar aqui alguns destes eventos que podem contribuir para mascarar alguns dos nossos problemas. É o festim dos buracos negros. Muito bem. Para terminar, Olimpíadas, mas as da astronomia física. Tem todo o mérito os nossos estudantes do ensino secundário que participaram na 17ª edição das Olimpíadas Internacionais de Astronomia e Astrofísica, que se realizaram no Rio de Janeiro, no Brasil, e, portanto, os parabéns ao Bruno Ralha, do agrupamento de escolas Alcaides de Faria de Barcelos, que ganha uma medalha de bronze, e à Cátia Silva, da Escola Secundária Inês de Castro, de Vila Nova de Gaia, que tiveram a concorrer com 300 participantes de 53 países, trouxeram então estas distinções para Portugal e que também foram e tiveram este resultado meritório graças ao apoio que foi dado pelo Planetário Casa de Ciência de Braga, Ciência Viva, à Fundação Carlos Gulbenkian, à Agência Espacial Portuguesa, aos astrónomos portugueses, Ana Afonso, Bruno Ribeiro, Diogo Ribeiro, Jorge Grave e Gustavo Rochas. Portanto, parabéns aos nossos estudantes e toda a estrutura que trouxe esta distinção para Portugal. Certíssimo. Miguel, obrigado. Bom dia. Obrigado, Daniel.